bem? Tudo bem comigo e contigo? Tudo bem. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Que bom que você aceitou o convite. Eu também. Para mim é sempre uma alegria conversar contigo. Adoro bater um papo e contigo fica mais legal ainda, né? Ah, que legal. Eu já tenho várias perguntas aqui para te fazer. Hoje o tema de dislexia tem muito aqui se falar, não é mesmo? É verdade. Adoro. Assim, eu acho que a fonoaudiologia traz coisas muito legais, várias áreas, é uma mistura, né? E a gente pode se reinventar dentro dela. Eu já caminhei pela MO, já caminhei ali pelo aleitamento materno também, mas eu gosto, assim, ó, tem duas coisinhas que fazem meus olhos brilhar. Uma tu já sabe bem, acho que quem acompanha a gente sabe, que é a disfluência, gagueira, né? E outra são as dificuldades de aprendizagem. Então, falar sobre esse tema para mim, é uma alegria. Eu adoro compartilhar e acho que multiplicar esse conhecimento faz toda a diferença, né? Nossa, maravilhoso. Sabe uma primeira pergunta que a gente precisa começar por aí, para que essa live vai se tornando cada vez mais claras? O que é dislexia, então? Conta pra gente. Vamos começar do começo, Não né? é? É verdade. Então, a dislexia é interessante a gente classificar, conceituar ela, porque tudo começa por aí. Afinal, assim, o que que é dislexia? O que que é dificuldade de aprendizagem? Por que que se mistura? Às vezes usa muito esse termo dificuldade de aprendizagem, é um termo tão genérico, né? E aí vem da tradução do inglês, o distúrbio, então traz um monte de confusão, principalmente na escola, os professores, ou também a família que vem trazendo matemática. Mas para a gente começar, eu acho legal a gente conceituar o que é dislexia. Então, a dislexia, ela é um transtorno de origem do neurodesenvolvimento, né? Ele é neurobiológico, tá? E ele é caracterizado por alterações no reconhecimento da palavra ou da fluência leitora, tá? Isso compromete a fluência e, por consequência, também a compreensão da leitura. A gente vê também uma dificuldade na habilidade de soletração, de decodificação, identificar aquela letrinha e saber qual é o som que faz, né? Uhum. E isso tudo é atribuído a alguma criança que não tenha, pode ser adulto também, né? A gente está falando do começo, mas é uma pessoa, então, que é diferente, assim, ela tem tanta esperteza para tudo, e como é que não vai para frente nessas idades acadêmicas, tá? Então, esse é o fator que diferencia. Assim. A gente vê outras habilidades cognitivas muito bacana, mas por se tratar das habilidades acadêmicas, a gente vê um desempenho em relação à idade, digamos assim. Entendi. Então, pelo visto, isso é comumente confundido com dificuldade de aprendizagem, então, não é? Qual que é a É, diferença entre eles? Fala pra gente. É ótimo essa tua pergunta, ela faz muito sentido, porque assim, quando a gente vai falar de dificuldade de aprendizagem, a gente pensa num sintoma. Então, assim, muitas vezes o professor, por exemplo, se depara, ou um pai, uma mãe, e hoje a gente tem muito acesso às informações, né? Então, eles já começam a ter algum espelhamento de letra, ou alguma dificuldade para ler e aprender, e opa, já pensa em por um lado, isso é bom porque faz procurar o recurso antes, né? O mais cedo possível. Mas isso tem que ficar claro para a gente que recebe em consultório esse tipo de avaliação. Nem toda dificuldade de aprendizagem vai ser uma dislexia. Então, a gente vai pensar assim, a dificuldade de aprendizagem, ela é como se fosse um sintoma que pode ser externo ou interno da criança. Então, ela pode ser atribuída a uma deficiência intelectual, por exemplo, pode ser atribuída a um transtorno do espectro do autismo, ela pode estar associada a esses fatores, com um problema emocional, né? A criança ficou ansiosa, ou depressiva, porque isso também acomete tem as crianças. Então a gente vai ver que pode acontecer alguma coisa nesse entorno, ou então já nasce, né, com essa criança, e aí já acomete, traz essas dificuldades. Mas pode ser também por uma dificuldade na metodologia de ensino. Digamos, essa criança ela tem uma habilidade mais visual para aprendizagem e não tão auditiva. Sabe que a gente tem canais para aprender, né? Eu Nem não todo sei mundo como é que aprende é do tu. mesmo jeito, né? Exatamente, mas eu assim, eu sou muito visual. Eu vou lendo e eu tenho que me ouvir, porque eu aprendo me ouvindo. Várias vezes assim, eu tenho, sei lá, a gente vai fazer prova e eu lembrava assim,
a página que estava o negócio escrito, mas não lembrava o que estava lá escrito visualmente. Então, às vezes, essas inadaptações, inadequações de método de ensino também podem trazer dificuldades de aprendizagem. Mas, quando a gente fala de dislexia, a gente vai enquadrar num transtorno específico, tá? Ele é específico da aprendizagem. Então, lá no DSM-5, o DSM-5, né, é o manual de diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais. Então, lá no DSM-5, é 5 porque está na quinta edição, essa quinta edição é de 2013, se eu não me engano, foi a última vez que editado. Em 2000, e esse DSM-5, ele vai falar para a gente, então, alguns sinais, assim, como é que a gente vai encarar esse transtorno específico de leitura. Ele é um transtorno que está dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Quer dizer o quê? Que essa criança começa as dificuldades na mais tenra idade e acompanha em todo o desenvolvimento. Ou seja, a dislexia vai acompanhar essa criança quando for adulta. Mas, claro, a gente sabe que um bom fono, a escola, né, parceira, trabalhando com todas as atividades, vai promover a alfabetização, a aprendizagem, tá? Então, assim, no DSM-5 está dentro do transtorno do desenvolvimento. E, assim, tem vários transtornos do desenvolvimento. Tem lá o transtorno do TIC, o transtorno motor, o TEA, né, o autismo, tem a deficiência intelectual e tem os transtornos da comunicação e vai ter os transtornos de aprendizagem. Os transtornos de aprendizagem aí podem ser divididos em três. Esses transtornos específicos, eu gosto sempre de esclarecer bem esse específico, esse termo que nos diferencia das dificuldades. Uhum. Então, os transtornos específicos de aprendizagem vão ser divididos em três. Pode ser o transtorno de leitura, que a gente chama de dislexia, o transtorno de escrita, da expressão escrita, que é a desortografia, e o transtorno da matemática, que é a descalculia. Tá? Então, assim a gente começa a fazer um panorama, e no curso, eu faço uma tabela, Érica, que fica bem legal da gente entender, assim, e agora ficou claro, para mim, entrou. Eu entendi bem essa diferença. Dificuldade e transtorno. O transtorno sempre vai ser algo bem específico, tá? Não vai ser atribuído a nenhuma outra causa, a não ser do próprio funcionamento cognitivo para ler e escrever. Uhum. Você falou que tem vários tipos aí de transtornos de aprendizagem, entre eles a dislexia, e dentro da dislexia em si, a gente também subdivide em tipos? Tem sim. A dislexia ela tem três tipos. Tem a dislexia fonológica e a dislexia de superfície. Ao longo da história, a gente já teve alguns nomes para isso. Lá, antigamente, a gente até pode encontrar livros mais antigos que vão falar de zeinética, disfonética, né? A dislexia de superfície também pode ser chamada de dislexia visual. Então, o terceiro caso é quando engloba os dois tipos de dislexia, que pode ser por uma dificuldade no processamento fonológico, e a dislexia visual é mais de superfície, né? Ela está mais relacionada a como eu acesso a esse léxico, onde está engramado, tá? Onde envolve o processamento visual também. Entendi. E tem você falou que acompanha, nasce, né? Desde o nascimento a pessoa já adquiriu essa dislexia, ela acompanha durante toda a vida. E existem fatores etiológicos já definidos? Quais são as causas de que acontece isso? Por que uma criança nasce com a dislexia? Então, a gente tem algumas teorias, né, hoje para explicar esse caso. O estudo da dislexia ela já vem de bastante tempo, né, desde 1800, vai bolinha, já tem se visto a cegueira para as palavras, já tem visto que pessoas conseguiam aprender a ler e daqui a pouco paravam. Então, começaram esses estudos para entender e perceber que existia alguma coisa que podia estar ou na visão, ou no cérebro, né? Os estudos pós-mortem mostraram isso. Então, os fatores ainda não se tem muita causa, mas a gente pode observar, assim, que existem aspectos que estão relacionados à questão genética, né? Então, existe uma hereditariedade, uma herança, a gente vê em quase 50% de pais com dislexia também terem filhos com. Então, existe essa carga genética.
Mas existem algumas outras teorias que vão nos determinar esse tipo de dificuldade. Então, uma das mais conceituadas e aceitas é o transtorno fonológico, né? Então, a gente precisa lembrar primeiro o que é o transtorno fonológico. Não é só uma dificuldade de consciência fonológica, que é a primeira coisa que você vai pensar, né? Então, a consciência fonológica faz parte do processamento fonológico. Mas, além disso, além da consciência fonológica, a gente tem a memória, essa memória de operacional, da alça fonológica, e tem a nomeação rápida, esse acesso ao léxico. Isso tudo faz parte do processamento fonológico. Então, a teoria que é mais conceituada e aceita por muitos pesquisadores é uma alteração nesse processamento fonológico. Mas as teorias em dislexia, elas não se divergem, sabe? Elas vão se completando. Existem, assim, dois autores, neuropsicólogos, assim, que eu acho bem bacana da leitura deles, e eles nos explicam os fatores etiológicos para a dislexia de uma forma dividida em níveis. Como se fizesse assim, ó, existe um nível que é cognitivo, um nível que é comportamental e um nível biológico. Esses três níveis podem desenvolver a etiologia. E, claro, somado a isso, existem os fatores ambientais. O ambiente, ele modula todas as coisas. Por exemplo, uma desnutrição materna pode fazer com que na hora da migração neuronal, os neurônios formando o nosso cérebro, existe algum percurso que fique diferente, esse neurônio não migre, e aí então esse fator neurobiológico já começa a influenciar nesse surgimento. Então, fatores ambientais são bem importantes da gente observar. Então, quando a gente pensa nesses três níveis, a gente começa a observar, então como é que funciona? Se a gente pensar em biológico, a gente vai ver essas questões genéticas, os cromossomos lá que já estão influenciados e descobertos dentro da dislexia. Quando a gente pensa em nível cognitivo, a gente vai pensar como está funcionando o cérebro dessa criança com dislexia. Tá? E funciona diferente. Na verdade, assim que a gente começa a ler, o nosso cérebro ele muda. Né? Existe uma área ali responsável para identificação de rostos, até em primatas. Essa área que fica aqui no lobo, entre o lobo occipital, temporal, o nome dela é occipito temporal ventral, o nome dessa área. No começo, ela é responsável para ver, identificar o rosto. Só que assim que a gente chega na escola, o teu cérebro, o meu e de todo mundo que está acompanhando a gente, essa área ela vai começando a se especializar. E aí, então, essa parte de reconhecimento de rosto vai indo para o hemisfério direito, e ela, então, vai começando a se transformar no nosso inventário das letras. Ali fica o nosso léxico das letras, onde fica guardadinho cada letra que faz. Isso que é legal da gente observar, porque, assim, ó, essa área, sabe que o nosso cérebro simetriza, né? Por exemplo, se me vê assim, sabe, é a Manu. Se me vê assim, é a Manu também. Né? Ou a caneta. Assim é uma caneta independente do movimento no espaço, continua sendo uma caneta. Porque essa área ela é responsável por isso. Por isso que a gente consegue entender uma letrinha pequenininha, uma letrona grandona, um D assim, um D assado. Só que quando o cérebro tentando simetrizar as coisas, tem letra que atrapalha, né? Vamos pensar o P. O P é assim. Só que se a gente virar ele vira um Q. Se a gente fizer assim, ele vira um D. E assim vai confundindo e trazendo muitas dificuldades para as crianças, principalmente as que têm dislexia. O espelhamento faz parte, às vezes, do processo por causa dessa especialização dos hemisférios, digamos assim, ou até o desenvolvimento dessa área. Mas, se ela persiste por mais tempo, a gente precisa ficar atento, porque pode ser um sinal, sim, da dislexia. Então, quando a gente começa a ver, o nível biológico é esse nível hereditário, alguma coisa que já vai mexer com a construção, essa arquitetura do nosso cérebro, e o nível cognitivo, então, ele envolve assim, esse processamento fonológico, envolve um processamento visual, envolve essas questões cognitivas de atenção, memória, né, as funções executivas. Então, esse seria o nível cognitivo. Então, a gente vê na dislexia as crianças
dificuldades nesse nível biológico, dificuldades nesses níveis cognitivos, por conta dessa dificuldade de processamento fonológico, visual, e também as crianças com dificuldades nesse nível comportamental. O que seria? E a gente viu o comportamento na escola. Troca as letras, tem dificuldades de prestar atenção na aula, tem trocas na escrita, tem uma grafia bem feia, tem dificuldades para aprender outra língua, então a gente vai ver esses comportamentos, entendeu? Então é muito legal a gente pensar nesses fatores etiológicos do jeito que esses pesquisadores propuseram, porque eu acho que fica bem claro. Mas não existe só a teoria do déficit fonológico. Existe a teoria do duplo déficit, existe a teoria do magnocelular, que aí envolve a questão do desenvolvimento visual e porque a gente, quando fala em dislexia, a gente fala de processamento visual, mas a gente pensa muito só em processamento fonológico, como bons fonoaudiólogos que somos, né? Mas existe algum comprometimento também, segundo essa teoria, sobre essa via magnocelular, que é da formação dos olhos na área que chega lá no lóbulo occipital. Então, é bem interessante a gente entender essas teorias, porque quando eu falo de processamento fonológico, eu estou falando no nível cognitivo. Quando eu falo, por exemplo, numa teoria que é magnocelular, eu estou falando no nível biológico. Então, elas não se divergem, entendeu? E é importante a gente entender todos os níveis, porque a nossa terapia vai se basear. Esses fatores etiológicos, por mais que a gente não saiba justamente a causa, a gente vai conseguir, pelo menos, elaborar estratégias específicas. Então, se visualmente tem uma dificuldade de fazer a leitura da palavra, bora construir uma régua para conseguir ler devagarinho, né? Para ler uma palavrinha, uma sílaba de cada vez, não me perder nas linhas. Então, essas pesquisas e essas teorias, elas contribuem muito com o nosso trabalho clínico, tá? E elas são fantásticas para dar uma clareza do que está acontecendo. Não é só trabalhar a consciência fonológica, tem muito mais, né? Muito mais. Gente, eu tô amando isso aqui. Se vocês também estão gostando, deixa corações aqui, porque, gente, a Manu é demais. Olha quanta coisa legal que ela trouxe pra gente, né? E é legal mesmo. Me divirto, adoro essa coisa de cérebro e tal. E a gente, assim, no curso que a gente elaborou, tem essas teorias mais detalhadas para nos trazer bastante informação mais firme a respeito disso, tá? Sabe que eu estava pensando, conforme você estava dizendo, que assim, cada vez que a gente vai aprender uma coisa nova, com certeza, por falta de familiaridade, aquilo se apresenta difícil, chato, não gosto, enfim. Como que a gente faz para perceber os sinais de que não é uma falta de familiaridade, e sim já começa a ser um desenvolvimento, uma aparência de dislexia, porque muitas vezes a gente pode pensar e falar assim, não, vamos esperar um pouquinho, porque a pessoa começou agora, né? A criança está agora na escola, às vezes é porque ela não treinou muito, enfim. Mas pode ser que já existam alguns sinais específicos de que isso está acontecendo e quanto antes a gente investigar, melhor vai ser para fazer o tratamento, né? Com certeza. Isso é uma sacada fantástica, porque o que a gente vê? Como é que a gente vai, né? Assim, a gente está falando de dificuldade de aprendizagem. Como é que a gente vai conseguir separar isso, né? Bom, eu vou ter que fazer uma entrevista para saber se todo mundo dessas crianças tem pais que também já tiveram dificuldade, para a gente pensar nesse fator hereditário, para a gente pensar no... Enfim, como é que a gente vai chegar nisso? Lá no DSM-5, a gente tem 4 critérios para a gente começar a pensar em dislexia. Claro que assim, as crianças que vão chegar no nosso consultório, que chegam para mim, né, uma experiência bacana nessa área da dislexia. Então, as crianças que chegam, elas chegam assim. Às vezes, os pais dizendo, mas é muito preguiçoso, não quer nada com nada no estudo, baseado justamente nisso que eu acabou de dizer. Quando é uma coisa difícil, a gente não quer aprender, é chato demais.
fica ali o tempo inteiro me mostrando uma coisa que é muito difícil para mim. Eu, claro, que não vou ter interesse e é muito mais legal socializar do que ficar ali sentada, eu prestando atenção. É. Né? Então, eles vêm com essa queixa que ele tá muito preguiçoso, não quer nada com nada, eu acho que ele é imaturo para aprender a ler e escrever, eu acho que ele tem um déficit de atenção. Enfim, vem várias queixas nesse sentido. A escola também ela vai olhar muito o nível comportamental, né? E ela vai ter uma comparação para observar os pares. Ela vê assim, a maioria dos alunos já pegou isso. Esse aqui tá indo, então vamos começar a estimular aqui. E até fazer o encaminhamento. Só que o diagnóstico da dislexia em si mesmo, ele vai ser dado só depois de 2 anos de ensino formal. Então, a gente não vai conseguir dar esse diagnóstico na educação infantil, embora a gente já consiga ver alguns sinais lá nos pitfalls, né? E ele também não vai dar ali no primeiro ano. É difícil que isso aconteça, porque precisa um tempo, né, de exposição à leitura, à escrita. Então, esse diagnóstico só vai acontecer depois. E aí, com base em quê? Eu estava falando, o DSM-5, ele traz 4 critérios bem legais. O primeiro deles é que essas dificuldades de leitura, de escrita, de soletração, esse baixo desempenho das habilidades acadêmicas escolares, ele tá, ele ele tem que persistir pelo menos depois de 6 meses de intervenção. Olha que demais. Hein? Isso só começou a acontecer depois que veio o DSM-5, e o 4 não tinha isso. Então, o DSM-5 ele traz uma coisa assim, ó, gente, intervém primeiro, faz atividades, veja se essa criança com algo específico, uma coisa assim particular, modificando, ela vai. Porque se ela não for depois de 6 meses, aí a gente vai começar a tentar intervir. Então, assim, a gente precisa intervir um pouquinho antes desse diagnóstico. Precisa mudar as estratégias na escola, precisa mudar as formas de avaliar, o método de organização, precisa. Enfim, porque Esse 2 anos é muito tempo também para a gente esperar. Se a gente já sabe que alguma coisa está começando a dar errado, ainda vai esperar 2 anos, vai dar muito errado depois, né? Aí sim, aí embola e só vai, né? Só vai ladeira abaixo. Então, o importante é a gente começar a intervir e fazer algumas mudanças. Os outros 2 critérios, o critério B é um desempenho dessas habilidades que está abaixo para a idade escolar, então, em relação à idade, né? Não é assim, ele está um pouquinho abaixo, ele está indo, mas... não. Ele vai ver assim, gente, parece que ele não aprendeu ainda. Aí, nessa idade já era para ele ter conseguido entender isso, tá? A gente tem que observar essas coisas. O terceiro critério é que essas dificuldades elas surgem nos anos iniciais, tá? Pode ser que conforme o tempo passe na escola e a gente vai observar em algumas crianças uma dislexia mais leve, quando começa assim muitos professores, fica tudo um pouco mais difícil, né? As matérias mais densas, e a gente vai ver dificuldade maior aí. Mas de uma maneira geral, a gente sempre vê essas crianças com dificuldades desde o começo do processo de alfabetização. Já começam nas séries iniciais. E o último critério é que essas dificuldades elas não podem ser atribuídas à perda auditiva, uma perda visual, um transtorno do neurodesenvolvimento, a qualquer outra coisa, né? Deficiência intelectual, enfim. É específico. A gente já ficou bem claro, né? Então, são esses 4 critérios, 4 sinais que vão nos ajudar. Se a gente ficar só pensando, não lê, não escreve, quem tem dificuldade também não lê, também não escreve, né? Então, esses critérios, eles nos norteiam um pouquinho. E o critério 1, que é esse de intervir um pouquinho para ver se vai, é um dos divisores de água. Assim, a gente consegue observar com muito mais clareza, sabe? Eu estava observando aqui que você disse bastante coisa relacionada com a escola, principalmente pelo processo de aprendizagem. Você também disse sobre fatores, muitas vezes, que podem ser etiológicos genéticos, né? E aí, queria perguntar assim, para a gente traçar um diagnóstico, é necessário uma equipe multidisciplinar ou apenas com testes fonoaudiológicos a gente consegue intervir e falar, bom, é isso, dislexia, assino. Como que é isso? Então, o diagnóstico ele tem que ser multiprofissional e interdisciplinar.
A gente precisa envolver o médico, normalmente assim, ó, um pediatra que bacana, que acompanha essas questões também de escolares, esse médico que entende, que dedica a estudo, então é legal a gente criar parceiros nesse sentido, né? Se não for esse pediatra, porque as queixas escolares, elas chegam já no consultório do médico. Ai, tenho dificuldade de aprender e tal. E o bacana é que eu vejo que a medicina, ela tá, a parte da pediatria, ela tá com um olhar voltado a isso também. Isso eu acho muito bacana. Eu mesmo já dei vários palestras, já participei de aulas na residência, e é muito joia o interesse deles nesse sentido. Para não Nossa, chegar e olhar é assim, ótima para fono, né? tem uma dificuldade de aprendizagem, tá, e daí, né? Da escola que se resolve. Fazer o Não, a que com isso, dislexia né? precisa saber, né? Tudo que envolve aprendizagem vai envolver saúde e educação. Não tem jeito, tem que andar todo mundo de mãozinha dada. Então, assim, vai precisar ter um médico, ele vai precisar ver essas questões orgânicas, biológicas, ele vai investigar mais a fundo isso. A gente vai precisar de um psicólogo, porque nós não fazemos avaliação intelectual, por exemplo. Um dos critérios não é que não tenha uma deficiência intelectual. Como é que a gente vai dizer isso? Com base em quê? Então, existe um teste, por exemplo, o BISC 4 é um teste que vai dar a escala de inteligência dessa criança, qual é o QI, como é que são as funções executivas, a gente também não sabe avaliar isso. Quer dizer, a gente tem alguns testes, algo que pode nos dar noção sobre isso, mas é da área da psicologia, né? Então, eles podem fazer esse tipo de avaliação e contribuir. O pedagogo, ele vai também ser necessário para esse diagnóstico, porque é ele quem vai dizer o desempenho acadêmico, desempenho escolar dessa criança. Né? E aí, então, a fonoaudiologia, vai sim avaliar tanto linguagem oral, porque a gente precisa ver como é que está o vocabulário dessa criança, a gente precisa fazer avaliação da linguagem escrita. Sim, a linguagem escrita faz parte, né, da nossa gama de atuação. Então, a gente precisa ver como é que é a cópia, como é a leitura, como é que é a soletração, se fica muito pertinho, se fica longe, se reconhece as letras, se identifica as letras, se sabe o nome das letras, vai precisar observar como é que compreende esse texto, como é que é a fluência leitora, qual é a rota de leitura. Ai, mano, rota, sim? A gente não tem dois tipos de dislexia, ou até três, né, quando mistura? A gente precisa ver qual é a rota dessa criança. Ela usa mais uma rota lexal, já lendo as palavras no todo, ou ela ainda precisa ler letrinha por letrinha, né? Então, a gente precisa fazer esse tipo de avaliação. A gente vai fazer avaliação do processamento fonológico, o quê? Observando a consciência fonológica, a memória operacional, né, essa alça fonológica. No teste do VIS, que a psicologia faz, tem um teste lá das funções, não funções de executivo, que vai dar o dígito, se chama. Ele também avalia a memória operacional. Então, é legal a gente observar, trocar com eles, né? Ué, como é que foi aí em dígitos? Para a gente ver como é que foi essa memória. Então, é preciso a gente observar tanto linguagem escrita, consciência fonológica, para a gente poder fechar esse diagnóstico. E é legal me perguntar isso, porque assim, eu trabalho em equipe de avaliação desde 2010. E várias vezes, assim, um grupo, às vezes entram novas pessoas e o centro sempre fica, né? Mas a gente tem, às vezes, residentes, tem alunos, né, de fono, com estágio. E aí o questionamento sempre vem, mas vamos fazer assim, ó, se tem a pedagogia, vamos deixar a pedagogia avaliar a escrita e a fono só avalia a linguagem oral. Aí eu, peraí, a linguagem escrita é nossa também. Como é que a gente vai fazer, né, Não Érica? vem pegando o doce, não. Não, não, que a gente também gosta. Porque eu digo assim, como é que a gente vai contribuir para o diagnóstico de dislexia se a gente não olha a linguagem escrita, né? Eu não posso dar um diagnóstico só com o olhar do outro. Então, o diagnóstico de dislexia é como, eu costumo fazer essa brincadeira, é como se cortasse um pedacinho do bolo e cada um vai dar uma olhadinha diferente. Tem um que vai olhar para a cobertura, porque gosta mais da cobertura.
tem outro vai gostar de olhar a massinha, o outro o recheio. Então, é mais ou menos assim. Então, a pedagogia, claro, ela vai olhar também linguagem escrita, vai observar dentro ali da sua fatia de bolo o que é importante, nós também vamos observar, e por trabalhar em equipe, eu tenho, né, o privilégio, e assim, eu super incentivo sempre quem está no consultório, no clínica particular, que eu também faço isso, eu tenho, assim, uma equipe também, não só no serviço público, tenho no consultório também uma psicóloga e uma pedagoga, e a gente faz avaliação juntos. Então, a gente faz interconsulta, sabe, Ari? Por exemplo, a gente quer fazer linguagem escrita e a prova é ditado. Eu preciso ver como é que vai ser essa questão de ortografia. Então, a pedagogia também faz. Bora juntar as duas profissionais na mesma sala, com a criança, e a gente faz o ditado, cada um analisa junto, faz a troca, e todo mundo só tem a ganhar. Né? Então, a gente precisa, sim, precisa de ter pelo menos uma equipe mínima, seria um médico, ou pediatra, ou um neurologista, né? Um fono, um psicólogo e um pedagogo, um psicopedagogo. Isso aí é fundamental. Mas a gente pode ter mais para esse diagnóstico? Pode ter terapeuta ocupacional, pode ter psiquiatra, pode ter de tudo. Pode ter um monte de gente. Serviço social, era isso que eu estava tentando lembrar. É importante também para ver as questões econômicas, as questões sociais, esses fatores ambientais, né, para a aprendizagem. Então, a gente pode ter uma equipe muito legal. Tem que ter oftalmo, tem que ter avaliação auditiva, tem, a gente encaminha. Mas uma equipe mínima é importante a gente ter. Uma coisa que às vezes pode parecer utópico é ter essa equipe pronta, ou, por exemplo, o paciente chegar e a gente, mas como que eu vou mandar para mais 4, 5 avaliações? Como que eu vou me lidar com isso? Porque você tem bastante sorte de ter uma equipe, estar inserida e tudo mais, né? E aí eu fico pensando o quanto, de fato, é legal a gente rastrear na cidade quem são os outros profissionais que também trabalham de maneira particular, por exemplo, sei lá, né? Se você trabalha numa clínica, e aí qual é o médico que trabalha de maneira particular, o pediatra lá, um outro profissional, e criar alianças, né? De ir lá, contar sobre o que você faz, o que você trabalha, e tentar associar, porque uma vez que também você conhece o potencial daquele profissional e já gosta da forma como ele faz o diagnóstico e tudo mais, as alianças vão acabar trazendo ótimos benefícios, né? Sim. Na nossa prática, muda a forma da gente observar, inclusive a nossa atuação, sabe? Quando a gente dá a mão para os outros e começa a observar, poxa, ali ele deu esse teste, isso está relacionado com esse teste aqui que a gente aplicou. Então, funciona assim de uma maneira bem legal. A Renata Oliveira, ela está dizendo que no serviço público onde ela atua é muito difícil, né? E eu sei, Renata, eu super sei, porque onde eu atuo é difícil no serviço público arrecadar verba, conseguir, enfim, a difícil. fila dos atendimentos, algumas vezes, né? Sem pensar nisso, né? É difícil. O núcleo que eu atendo, ele já tem 20 anos, mas foi difícil de se construir. E é difícil de manter por vezes, né? Mas, assim, a estratégia que a Érica sugeriu é muito legal. É tentar ver dentro da rede desse serviço alguém que tenha essa chama acesa para a dificuldade de aprendizagem acadêmica. Tentar fazer parcerias entre as secretarias, o que é mais difícil, mas entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, tentar ver um professor de lá, um servidor daqui, para a gente tentar fazer um projeto. Érica, isso aí é muito legal. A pessoa está lá, faz um projeto, preciso, pelo menos, de tantas horas de tal profissional e tal profissional. Planeje uma hora para discussão do grupo, não só do atendimento, mas um tempo onde essa equipe vai estar junto para discutir esse caso. Maravilhoso, todo mundo tem a ganhar com isso, né? Isso, aí faz esse projeto, apresenta o seu chefe, que o serviço também ganha com isso, né? Quem administra também vai ficar feliz com essa proposta. Ela é difícil? Não é fácil. Mas, assim, é um passinho de cada vez. Tenta pegar um número para construir um outro tipo de avaliação. A gente tem um programa de saúde do escolar, né, o PSE,
Então, esse é um programa que pode ser um caminho para construir esse tipo de avaliação. Então, é legal. Agora, eu concordo, na clínica particular já fica mais fácil. Aí é questão de achar aquele médico. Eu, enfim, eu tenho assim, o médico que a gente vai encaminhar para fazer um valor mais bacana para os nossos pacientes. Eu tenho, então, uma rede assim que pode facilitar. Mas isso assim é suado, a gente tem que arregaçar a manga e ir atrás mesmo. Quando a gente gosta, a gente vai atrás de um bom desafio, né? A Dá gente pra ver? curte uma... Estão saindo coraçõezinhos dos seus olhos aqui nessa live. Ai, que bom. Mas você sabe que eu acho que uma coisa que está todo mundo esperando até agora para ouvir é sobre a terapia fonoaudiológica nos casos de dislexia. Conta pra gente alguma dica, estratégia, alguma coisa que você faz, um estudo de caso, enfim, para a gente trazer uma maneira mais objetiva tudo isso que a gente aprendeu até aqui. Vamos conversar sobre isso. Assim, quando a gente vai falar sobre terapia de linguagem, por exemplo, muitas vezes a gente acaba se esforçando para entender as dificuldades. Por exemplo, vamos trabalhar uma dificuldade de consciência fonológica? Vamos aprender como se faz isso? Legal. Vamos aprender como se faz para aumentar a fluência leitora? Vamos aprender como se faz para fazer uma desortografia ou disgrafia. Então, a gente pode criar estratégias nesse sentido. Mas a ideia de fazer ou falar sobre a dislexia, porque ela é algo específico, e ela reúne, então, alguns tipos de alterações. Né? Então, a ideia da gente discutir ou criar um curso, ou discutir aqui sobre como se faz terapia em dislexia, é muito mais do que falar só sobre terapia em linguagem escrita. Claro, a gente tem que ter uma base dessa terapia de linguagem escrita, porque vai facilitar para essa elaboração. Mas a dislexia a gente precisa entender um pouquinho mais, né? Precisa se dedicar um pouquinho mais, principalmente para o diagnóstico, porque ele precisa ser bem claro e não é muito fácil, mas com equipe, com clareza do que é a dislexia, os fatores fisiológicos, as comorbidades, porque tem comorbidade, né, Érica? Por exemplo, processamento auditivo, TDAH e dislexia, transtorno do desenvolvimento de linguagem, dislexia. Tudo isso tem, a gente precisa ter, assim, muito certo. Para a gente chegar em terapia, a gente precisa tomar clareza de tudo antes. E a terapia, ela vai envolver, principalmente, uma parceria com a escola. Então, não vai ser nada sozinho. A gente precisa ter orientações na escola, ter o parceiro, né, o professor, para poder explicar para ele qual é o método que vai ser bacana para a alfabetização dessa criança, como que eles vão fazer a avaliação. Uma das coisas mais difíceis que a escola encara é como avaliar esse aluno. Uma vez, eu recebi, assim, duas coordenadoras, assim, duas fofas, umas queridas, que elas foram no meu consultório, nem fui eu lá na escola, e elas vieram que elas estavam, assim, realmente muito preocupadas se elas iam passar o menino com dislexia ou não. Né? Hoje a gente já tem mais progressão automática, mas ainda assim fica assim, ela vai passar, passa com pendência, o que a gente faz? E elas estavam muito preocupadas. E aí a gente estava conversando, eu estava explicando para elas a importância de entender as dificuldades, as habilidades, né? E até que na nossa conversa surgiu que elas tinham também na escola uma criança que era PC, tinha paralisia cerebral. E elas começaram a conversar desse menino e o quanto ele conseguia aprender. Eu assim, nossa, sério, como é que vocês viram? Pelo olhar. Então, elas conseguiram observar e ver toda a capacidade e habilidade que esse menino tem. Chega a ser lindo, né? Mas é lindo, é lindo. E aí eu pensei assim, olha, diante de toda essa dificuldade, vocês conseguiram observar. E nesse fulaninho? O que está tão difícil de ver? Será que não é tão aparente a dificuldade dele? Porque não é física, né? A dificuldade dele está aqui, nesse funcionamento. Vamos dar uma olhadinha em tudo que ele desenvolveu desse ano, mesmo que ele não tenha alcançado seus pais. Aquilo para elas, assim, gente, é mesmo? Como que a gente não pensou nisso? Então foi assim, sabe, um alívio que essa parceria com a escola traz? Porque, óbvio, esse menino passou e elas se sentiram então seguras. Bom, a gente está fazendo a coisa certa. Porque eles encontraram uma parceria
na fono, né? Então, essa parceria, em primeiro lugar, ela é principal, e não só com a escola, mas com a família. A família tem que entender o que é, a família tem que saber o que é dislexia, o que tem que fazer, a família tem que ter paciência, porque a criança fica inquieta para escrever, a criança quer tomar água, a criança chora, então o pai e mãe tem que estar, né? Eu digo assim, cansou, cheira a flor, apaga a vela, dá uma voltinha, depois continua os estudos, né? Uhum. Então, essa parceria é fundamental quando a gente pensa em processo terapêutico. E não é só estratégia, a gente tem que pensar nisso também, né? E agora, de estratégias, a gente vai principalmente começar com o domínio do princípio alfabético. Ai, Manu, o que é isso? Princípio alfabético, não me lembro. Eu explico. O domínio do princípio alfabético, quando a criança lembra, sabe o que é a letra, o nome dessa letra, a grafia dessa letra e o som que essa letra faz. Então, esse é o primeiro passo. A nossa avaliação, a gente vai precisar mostrar o alfabeto e saber se ela conhece toda a letrinha e todo o sonzinho, né? A partir, por quê? Por exemplo, olha só como as trocas fazem sentido. E isso que eu acho de mais fantástico. Por exemplo, tinha um paciente que tinha dislexia e na hora de escrever gato, ele escrevia H, ato, porque o H parece ter o som do G, não o G. O G é G, entendeu? O G Então, parece que faz G. Quem faz o H é o H, o H só pode. Então, esse tipo de terapia, as estratégias vão ser lançadas, trabalhadas nesse sentido. Ai, mano, como que a gente faz isso? Ai, de tantas maneiras, Érica, tem muita coisa. A gente pode usar EVA, letrinhas de EVA, pode fazer pingo de letras, tira a letra. Ah, qual é a letra? Faz o som. Uma outra coisa, além do domínio alfabético, a gente precisa trabalhar a memória operacional, memória fonológica. Por que eu faço isso? Faz o bingo alfabético. Que letra é essa? Me diz 3 palavrinhas que começam com A. A gente já ativou memória. é. Abacaxi, abacate e árvore, né? Então, isso, se a gente sabe o que é o transtorno, a gente consegue criar essas estratégias específicas. Então, primeiro, a gente tem que ter esse domínio do princípio alfabético. Fazer a letra no ar, fazer a letrinha nas costas da criança para ela sentir, né? Como é que é esse som é preciso. Embora a gente saiba que o método fônico é bem bacana, a gente tem que fazer atividades multissensoriais, né? Ter várias outras formas de canais de aprendizagem. Então, a gente precisa botar na nossa terapia esse princípio do domínio alfabético. A gente precisa trabalhar com consciência fonológica. E consciência fonológica a gente começa com rima, para depois da rima ir para as aliterações, que a literação é o começo igual. Então, a gente pensa, a rima é a tonicidade final igual e a literação é o comecinho, né? Então, qual palavrinha a gente faz, por exemplo, para ligar? Aqui tem gato e cachorro. Aqui tem uma galinha e um cavalo. Então, qual que começa igual? Ele tem que ligar as estratégias, as figurinhas que começam com o mesmo som. O bacana de trabalhar com ciência fonológica é a gente promover essa atividade de forma auditiva, tá? Porque a gente precisa fazer com que ele manipule esses sons de forma consciente e de uma forma metacognitiva. Pode apoiar a escrita? Pode, mas a gente também tem que estimular dessa forma, sabe? Sem um apoio de papel, às vezes de sílabas, mas apoio de figuras, né? Então, tem apoio de nada. Então, a gente vai deixando cada vez mais hard a coisa. Então, a gente tem domínio do princípio alfabético, tem consciência fonológica, a memória operacional fonológica, que também é uma das estratégias que é preciso trabalhar. Precisa trabalhar também desortografia, né? Manu, tem, trabalhar desortografia. Tem que entender, fazer uma boa avaliação quais são os erros que a criança está fazendo. É um erro de apoio na oralidade? Por exemplo, ela escreve sou, tô, porque a gente fala assim, não escreve com L. Ou então ela escreve assim, elefante, porque a gente fala assim, não fala elefante, né? Uhum. Embora tem regiões que vão falar desse jeitinho, mas então ela apoia na oralidade. Então, a gente tem que criar estratégias para adaptar esse tipo de erro. Mas o erro dela é troca surdo sonora. Opa, isso vai ter que acabar entrando na nossa terapia.
De fato, a nossa terapia também vai precisar trabalhar com a nomeação rápida, porque uma das dificuldades, uma das cognitivas, é um acesso ao léxico mais lento. Esse funcionamento é mais lento. Então, a gente precisa fazer com que ela acesse rápido, veja as cores e vá nomeando uma sequência de cores bem rápido, ou então animais, enfim, ela tem que fazer esse tipo de treino cronometrado, é bacana. E eles se divertem, adoram tentar bater o seu recorde, né? Então é bem bacana. E assim, a gente precisa trabalhar e elaborar todas essas coisas de forma assim, muito particular. Porque por mais que a gente veja, tem o trabalho de todas essas atividades, né? Consciência fonológica, nomeação rápida, memória, o domínio do princípio, a gente precisa também observar o que de fato acontece com esse sujeito, né? Não vamos botar todo mundo na caixinha da dislexia assim, vamos fazer terapia igual para todo mundo. Obviamente que não, né? Então a gente precisa pensar nisso. O DSM-5, ele diz assim, ó, as dificuldades das crianças com dislexia envolvem uma decodificação, ou seja, assim, ó, uma dificuldade na acurácia da leitura, essa ela não consegue ali identificar aquela palavra, ou então ela tem uma dificuldade na fluência à leitura, fica uma leitura devagar, ela perde muito tempo nessa decodificação, ou então ela pode ter uma dificuldade na compreensão leitura. Então, dependendo dessas três dificuldades, dessas três áreas, a gente vai elaborar estratégias diferentes. Então, a gente também vai precisar, além de todas essas que eu já citei, colocar na nossa terapia atividades de compreensão leitura. Colocar vários tipos de texto, trabalhar a velocidade da leitura, usar aquela régua que eu comentei. A gente precisa trabalhar inferências, enfim, uma série de coisas para promover esse tipo de dificuldade que essa criança tem, promover então a facilidade, né? Eu achei Acho que é demais. isso, acho que eu dei bastante dica. Muitas dicas. Maravilhosa. E aí eu queria Legal. convidar o pessoal que está assistindo a gente para o lançamento do nosso curso. Então, quem tem interesse em saber mais sobre dislexia, conta para eles, Manu, o título do curso e tudo que vai ter nele, que você está explicando de maneira minuciosa e com muito mais detalhes do que a gente está vendo aqui hoje. Ah, sim, porque aqui a gente está aqui batendo um papo, vai dar 1 horinha, talvez. Nosso curso tem 5 horas, um pouquinho mais de 5 horas, mais ou menos ali, são 5 horas de curso. O nosso curso tem o nome de dislexia, de atuação fonológica. Peraí, eu não me lembro mais, Avaliação e terapia em dislexia. Avaliação, ó, vamos voltar. Avaliação e terapia em dislexia, orientação aos fonoaudiólogos. Eu ia inverter a ordem. Então, esse nosso curso, a gente tem 5 horas falando sobre o quê? A gente começa conceituando a dislexia, o que é ela, a prevalência, as comorbidades, quem que dá esse diagnóstico, de que forma, né? Onde a gente vai se basear nisso? Então, além do DSM, a gente vai falar também sobre o CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, é o tal do F alguma coisa, né? Sabe quando a gente tem uma doença, o F é alguma coisa, o R é alguma coisa, enfim, tá lá. Então, a gente vai conversar sobre isso, a gente vai conversar sobre, então, toda essa característica e sinais que a gente vê na linguagem oral, na linguagem escrita, na educação infantil, a gente vai conversar sobre isso também. E a gente separou esse curso em 4 aulas. Essa seria uma aula introdutória, né? Introdução aos estudos em dislexia. A nossa segunda aula, a gente vai entender um pouquinho sobre leitura e como é o cérebro de quem aprende. Então, como é que a gente lê e o que acontece no cérebro do disléxico que faz com que ele leia desse jeito ou apresente dificuldade, né? A nossa quarta aula, então, fala sobre diagnóstico. Uma das aulas mais compridinhas é a segunda, acho que tem 1 hora e meia de aula só sobre diagnóstico. Então, o que a gente precisa avaliar? Eu compartilho e dou sugestões sobre alguns testes e de que forma a gente pode fazer de maneira qualitativa também. O que a gente precisa observar sem testes e o que a gente tem no mercado que contribui para esse diagnóstico. Além disso, e para terminar, a gente tem a última aula, que é de terapia. Essa aula são 2 horas, quase, de aula só sobre terapia mesmo, falando sobre o que a gente precisa fazer e muitas estratégias. Então, eu deixo claro qual é o objetivo geral dentro de um planejamento terapêutico em dislexia.
dislexia, quais são os objetivos específicos e quais são as estratégias que a gente tem que criar. Claro, sempre respeitando essa particularidade da pessoa, né, com dislexia. Mas assim, aí eu compartilho muitas estratégias, como pode fazer o domínio alfabético, como pode corrigir a desortografia, enfim, tem muitas estratégias, coisas bem legais assim para contribuir, deixar a terapia, a tua terapia em dislexia muito mais assim, criativa, bem assertiva, né? Vai começar a se sentir insegura. Bom, eu sei o que eu tenho que fazer e agora é criar, porque essa criança é assim, a gente vai elaborar estratégias assim, e eu vou conseguir chegar nele e vai ser lindo, ele vai ler. Érica, uma vez eu estava atendendo outro pequeno com dislexia e ele, uma vez, deu um clique de consciência fonológica. É muito legal, porque assim, eu já estava trabalhando consciência fonológica, fazia tempo. E aí, então, eu fiz uma estratégia assim, eu botei ato no final e ele selecionava algumas letras para saber se ele conseguia escrever aquela palavra. Aí ele botou P. Bato. Ok. Aí ele botou B. Bato! Bato! E botava o B. Bato! Daí ele pegou o M. Mato! Tipo, parecia que tinha dado uma explosão de significado e sentido a partir de uma estratégia. Ele ficou pato, mato, daí ele botava o C. Cato. Cato não tem... Cato de catar! Ele fazia. Então foi muito legal. E aí ele botava o D, dato. Não, dato não existe. Então foi bem legal. Ele foi brincando e trabalhando consciência fonológica. E assim, foi muito legal. Esse clique, essa coisa que a gente vê assim, de conquista no outro, traz uma coisa muito maior pra gente, né? Isso traz muito uma satisfação. né? Poder ajudar. É uma satisfação profissional. Porque quando eu gosto de dizer assim, a gente está trabalhando com essas crianças que vão ter dificuldades para sempre em leitura. Vai ser mais fácil? Vai ficar mais fácil? Vai. Muitas delas vão conseguir dominar. Mas vão precisar de estratégias da escola, estratégias no vestibular, na universidade, até no trabalho. Vai ser preciso, né? Se adaptar. E o que a gente está fazendo lá, atendendo essas crianças, é trabalhar com elas e promover abraçar o seu direito de cidadão. Eu posso aprender a ler e escrever, eu vou entender as regras dessa sociedade, eu vou alcançar voos onde muitas pessoas... né? Exatamente, né? Eu posso e quero. Porque muitas vezes a gente quer e também não pode. Então não vamos inverter essas coisas, né? Eu quero e não posso. É porque eu sou disléxica. É porque eu tenho dislexia. Não, tem estratégias, tem atividades e a gente pode fazer com que essa pessoa aprenda e consiga conquistar os mais belos sonhos para ela. Eu tenho dentro da minha equipe uma pedagoga que é disléxica e é pedagoga, psicopedagoga. Tá vendo como dá certo? Tá vendo? Dá certíssimo. Tem muitos atores também, né? Aí, gente famosíssima, cheia de dislexia. Então, é legal a gente mostrar para essas crianças que dá para alcançar voos incríveis, incríveis. E a gente participar desse processo é um presente, né? Maravilhoso, muito maravilhoso. E além de vocês aprenderem tudo isso no curso junto com a Manuela, vocês também têm a oportunidade de fazer perguntas diretamente para ela. Tem um suporte para vocês, após assistir às aulas, perguntar, fazer questionamento, trazer os casos, né? E fazer essa discussão de casos junto com ela. Então, eu queria convidar todos, as matrículas estão abertas. Venham participar também, porque é maravilhoso. Vocês já viram a paixão que ela tem em falar sobre esse assunto. E com certeza, todo mundo que fizer vai se sentir mais seguro, vai ter, assim, uma gama incrível de estratégias, passo a passo, de avaliação, diagnóstico, terapia, de tudo que tem para fazer nesses casos, né? E um passo, é uma construção desse raciocínio clínico. O objetivo maior nesse curso é que comece entendendo o conceito, aprenda a avaliar e aprenda a fazer estratégias e entenda tudo isso para elaborar e fazer o teu planejamento terapêutico. Toda essa construção desse planejamento. E o mais legal, Érica, é que tu falou de suporte. E eu amo um suporte. Eu adoro quando o aluno me manda mensagem. E assim, eu tenho alunos, né?
outros cursos que gostam de bater um papo comigo. Eles terminam a aula e dizem, Manu, eu vou encaminhar para o psicólogo. E a gente vai batendo papo à distância mesmo. Adoro, super curto. De alguma forma, ficar pertinho desses alunos que confiaram na gente e de começar a caminhada desses estudos conosco. Então, eu curto mesmo e pode me chamar, pode me trazer para pertinho, que a gente está junto nessa. Né? Então, eu queria convidar novamente todo mundo para vir prestigiar o curso da Manu sobre dislexia, tirar todas as dúvidas. Agradeço todo mundo que assistiu e que está aqui com a gente até agora. E muito, muito obrigada, Manu, por você topar vir trazer tanto conhecimento, sabedoria sobre a dislexia, que é um assunto, assim, tão legal e muitas vezes parece obscuro, mas você trouxe com tanta clareza que a gente viu que fica até fácil trabalhar com dislexia. Obrigada. Ai, Érica, não é só fácil, é massa. É legal mesmo. A gente vê o acompanhamento, o crescimento. Ah, é demais. Então, vem com a gente. Eu agradeço também todo mundo que ficou com a gente até agora. E também a tia Érica pelo convite, tá? Por essa parceria que a gente criou. Tá bom? Então, venham, contem com a gente e vamos estudar juntos. Beijinho, pessoal. Até mais.